o templo. Então a tribo de Judá e de Benjamim, se não me falha a memória, eram duas tribos que formaram inicialmente ali naquele período que Davi iniciou o reinado, chamado de reinado de Judá, o reino de Judá. E as outras tribos se chamavam reino de Israel. Até então Saul, ele era rei de todo mundo, não tinha essa divisão. Naquele período tentaram dividir. Primeiro o pessoal da tribo de Judá declararam Davi rei. Então o demais restante de Israel não reconhecia ele como rei. Pegou e nomeou Isbosete como rei, que era filho de Saul, que acabara de ter sido assassinado na guerra. Tá? Aí quando a Bíblia diz que os filhos de Israel foram feridos, está se referindo aos que estavam com Isbosete, que lutaram com Davi. Davi venceu e tomou o reinado de todo o Israel, passou a ser rei de todo Israel, certo? Então os primeiros 7 anos e 6 meses de Davi, o texto bíblico vai dizer que ele reinou sobre Judá durante 7 anos e 6 meses, não é? Então quando nesse período ele não vai dizer assim, ele não era rei de Israel, ele era rei de Judá, certo? Por isso alguns textos bíblicos vai falar sobre que brotar a raiz de Judá, essas coisas, porque Davi ali naquele período era chamado rei de Judá. Jesus veio nessa linhagem para restaurar o reino de Judá, aquele reino que iniciou com Davi, tá bom? Então a dinastia de Davi, ela não só durou 500 anos, como ela será restaurada quando Cristo reinará na terra, inclusive junto com aqueles que forem salvos, amém, irmãos? Então só para, se você ler esse texto e ficar com essa dúvida, você entender isso. Passados-se alguns dias depois da morte de Davi, depois da morte de Salomão, um dos filhos de Salomão, ele tornou essa divisão, agora ela mais longa. Então passou-se a haver uma divisão de fato, onde tinha o rei de Israel e o rei de Judá. Por muitos anos isso ficou dividido, tá? Então 12 tribos para lá, ou 10 tribos para lá e 2 tribos para cá, Benjamim e Judá, e as demais tribos eram dominadas por outro rei. Você vai ver em algumas ocasiões que o rei de Judá se encontrava com o rei de Israel. Não tem isso? Na Bíblia, no livro dos reis, e também no livro de Crônicas, por conta disso. Então, um bom tempo, isso se iniciou nesse período, não deu certo. Aí depois que Davi morreu, depois que Salomão morreu, isso funcionou durante um bom tempo, em que as tribos de Israel se dividiram e virou 2 reinados. Tá bom? Mas a promessa de Deus era sempre que isso seria restaurado. E aí então, em Cristo, isso teve um fim. Amém? Não só Israel, como toda a nação do mundo, toda a humanidade, ela se tornou uma em Cristo. Todo mundo que aceita Cristo, não importa se ele é judeu, não importa se ele é brasileiro, não importa se ele é norte-americano, não importa de onde ele seja. Ele aceitou a Cristo, ele se torna o mesmo corpo. Amém? Pois muito bem. Os irmãos conseguiram entender o que nós quisemos dizer com isso aí? Passado isso aí, nós vamos para Hebreus, capítulo de número 4, que era o que nós queríamos falar. Mas eu achei isso aí interessante para a gente dar um esclarecimento. E aí Hebreus, capítulo de número 1, do 1 ao 4, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí no versículo 5 diz: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho.
Essa questão dos anjos aqui, que nós não vamos nos aprofundar sobre elas, tá, irmãos? Porque seria entrar numa doutrina própria dos anjos que tem. Mas só para a gente esclarecer aqui, os anjos, eles são criaturas, né? Eles são criaturas. Jesus é filho, tá bom? Então, você observa aqui no final do versículo 5, ele diz: e lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Então diz assim, ele nunca disse isso aos anjos, mas disse a Cristo, certo? Porque os anjos são criaturas, e Cristo é filho. Da mesma maneira, irmãos, enquanto nós estamos na carne, nós somos o quê? Apenas criaturas. Mas quando nós passamos a participar daquilo que Cristo disse, que é preciso nascer da água e do Espírito, aí nós nascemos de novo e nós passamos a ser filhos. E a Bíblia diz que isso é um poder que Deus nos dá. Você vai observar que João, no Evangelho de João, ele fala que deu-lhes o poder de quê? De serem chamados filhos de Deus, certo? A quem? Aqueles que creram no seu nome, certo? Então, quando nós passamos, ou nós nascemos de novo, agora da água e do Espírito, nós deixamos de ser criaturas para sermos filhos. Filhos por adoção, diz a Bíblia. Filhos por adoção. É como que Cristo veio ali e adotou a todos nós e apresenta diante do Pai agora como filhos. Mas você observa, irmãos, que a Bíblia diz aí no início que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo, não é isso? O texto bíblico está aqui, irmãos, propondo a nós entendermos, e aqui, claro que aqui era voltado aos judeus, mas serve para nós também, de que nós somos mais bem-aventurados. Por quê? Os demais do Antigo Testamento não tiveram o privilégio de ouvir da boca do próprio Senhor, em carne, os ensinamentos. Então ele diz assim, olha, quem era que falava no passado? Os profetas. Os profetas que vinham e diziam, olha, o Messias vai vir, ele vai vir nascido de mulher, ele vai nascer de uma virgem. E a Bíblia vai dizer que eles próprios indagavam a Deus a que tempo isso aconteceria. Mas eles morreram sem alcançar a promessa. Mas nós, irmãos, somos bem-aventurados, porque nós participamos. E nós não participamos assim por um acaso. Nós não acreditamos por um acaso. É porque pessoas presenciaram, aquelas pessoas que presenciaram, andaram com Jesus, elas deram início à igreja, e pessoas foram se agregando à igreja, umas foram morrendo, outras foram se agregando, foram morrendo, e outras se agregando, até chegar aqui em Rio Branco do Acre. Ou seja, nunca Deus deixou de que houvesse alguém que acompanhou alguém que viu, que o outro acompanhou ele, que o outro acompanhou ele, até chegar em nós. Então nós fazemos parte de uma linhagem que viu Jesus pessoalmente com os seus próprios olhos e ouviu Jesus com os seus próprios ouvidos carnais, pôde sentar à mesa com Jesus e pôde ver com os olhos carnais Jesus levantando mortos, Jesus curando enfermos, Jesus expulsando demônio e assim por diante. E tudo isso alguém foi acompanhando até chegar em nós. Então nós não sabemos das coisas pelos profetas, mas nós sabemos pelo próprio Filho. Então nós somos mais bem-aventurados. Aí a Bíblia diz que a quem? Jesus, né? Foi constituído herdeiro de tudo por quem fez também o mundo. O que a Bíblia está nos querendo dizer aqui? No passado, irmãos, você observa como diz aqui que eram os profetas que falavam, naquele tempo os sacerdotes tinham autoridade, os profetas e os reis, geralmente, mas as demais pessoas não tinham o privilégio de serem usadas e de serem cheias do Espírito Santo. No Antigo Testamento era limitado a estas coisas. Porém, Cristo, quando ele vem, irmãos, ele assume tudo isto.
E Ele transmite para nós. Olha que bênção, né, irmão? Ele transmite para nós. E a Bíblia já falava lá no passado, porque chegará o dia que toda carne será derramada sobre toda a carne, meu espírito, e aí por diante. Então ele diz, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então aqui você observa que nesse final aqui ele diz, por quem fez também o mundo. Quem? Cristo. Porque a Bíblia diz, lá em João, começa dizendo que no princípio era o verbo se fez, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo do que foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é herdeiro de tudo e ele foi quem fez tudo. Bendito seja o nome do Senhor. E ele nos ofertou isso para cada um de nós. O qual, sendo o resplendor da sua glória. O que isso quer dizer para nós, irmãos? O que a Bíblia está querendo dizer aqui? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Está dizendo o que de Jesus? Ou seja, quem de nós, algum dia, ou qual ser humano, algum dia, pôde olhar para Deus assim, ver a face de Deus assim? Ninguém. E se visse, morreria. Certo? Porque a partir do momento que o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Então ele não pode mais ter acesso a essa glória assim, face a face. Pela fé, hoje nós entramos na presença de Deus, mas nós não podemos chegar assim, pegar na mão de Deus e aí Deus, está tudo bem? Igual vai fazendo com outra pessoa. Mas os discípulos podiam fazer com Jesus. Então a Bíblia está dizendo que ele é o quê? O qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Como que alguém pode ver a Deus? Através de Cristo. Ou seja, Cristo era a encarnação, como se fosse a encarnação de Deus e habitou no nosso meio. A Bíblia diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então os discípulos, irmãos, eles tiveram o privilégio, vamos dizer assim, incomum de participar, de sentar à mesa com o Senhor. É como se o próprio Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, estivesse ali com eles pessoalmente, personificado na pessoa de Jesus Cristo. Então, as pessoas do Novo Testamento, elas são mais bem-aventuradas, vamos dizer assim, são mais privilegiadas por terem participado desse momento, que os do Antigo Testamento apenas ouviam falar pelos profetas de que isso viria a acontecer. Mas nós fazemos parte de uma geração que viu Cristo, ou que podemos dizer, viu Deus face a face através de Jesus Cristo. Então, a qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Em outras palavras, está dizendo assim, que a palavra de Jesus, ela é poderosa. Ou seja, como que as coisas são sustentadas, irmãos? Através do poder da sua palavra. Ou seja, você observa, irmãos, que o ecossistema em si, ele é devidamente organizado, não é? Há quem diga, e você ouve falar, quando eu cheguei em Rio Branco, irmãos, que eu nasci e me criei no Seringal, não sabia o que era televisão nem nada, e eu vim morar na cidade em 97. E por aquele período, irmãos, tinha muitas reportagens. E como nós estávamos em 97, e os anos 2000 soava estranho ainda na boca da gente. A gente dizia assim, 2005, 2010. Como a gente falava 1997, 1990, soava bem na boca da gente. Mas quando a gente ia falar assim, 2000, 2020, e as reportagens, eu cheguei a ouvir reportagens do Jornal Nacional, dizendo que em 2020, aquilo para a gente era algo muito distante. Nós estávamos em 97. Faltaria água no mundo, porque o aquecimento global ia causar essas coisas. Eu vi a reportagem desse tipo, porque aí eu não era acostumado com televisão, então era novidade para mim, eu ficava assistindo à vontade, porque na casa da minha mãe tinha televisão, quando eu vim morar aqui, e eu vim do Seringal, não sabia o que era, então eu passava assistindo o jornal, aquilo entrava na minha cabeça, e como eu vinha do Seringal,
aquilo para mim era assustador. Eu vi aquelas reportagens. Hoje eu vi essas reportagens e eu sei que muita coisa é mentira. Já não me assusta mais, mas naquele período era assustador na minha cabeça. Eu ver o apresentador da televisão ou a reportagem passando com o repórter, os dados aparecendo na tela, dizendo que em 2020 não haveria mais água na terra, água potável, não haveria mais, já estaria tudo poluída. E a humanidade correria risco, se não cuidasse do meio ambiente, correria risco de todo mundo morrer, porque até 2020, no ritmo que ia, não haveria mais água. Hoje nós estamos em 2024 e não mudou. Nós temos reportagem agora, já muda para tem o negócio de 2030, que eu não sei o que significa bem, mas tem um negócio aí da COP 2030, e já estão projetando agora para 2050, porque 2050 hoje eu tenho 43 anos. Então daqui mais 26 anos eu vou estar bem velhinho. Talvez nem entenda, se eu estiver vivo, nem entenda mais o que está saindo na televisão. Então assim, joga lá para 2050, certo? Quem está com 70 anos hoje, em 2050 não existe mais. Vai morrer achando que em 2050 acabou-se tudo. Certo? Então, irmãos, porém, as coisas se mantêm. Quando passa determinados anos muito quente, você pode esperar que vai chegar anos que vai ter muita chuva. Aí o que acontece? Começa as reportagens, a água vai se acabar, a água vai se acabar. Olha, o rio está 20 centímetros abaixo do que o nível mais baixo da história. Aí não se prepara, irmãos. Aí vem 2, 3 anos de grandes alagações, porque o sistema ele se organiza. E tudo isso é porque, irmãos, porque Deus mantém o mundo com o poder da sua palavra. Do jeito que ele fez, as coisas permanecem, irmãos. Só a nossa geração após Cristo, ou seja, o após o Cristo, nós já temos mais de 2000 anos. E não se acabou se por conta do sol ou por conta de um roçado próximo de um igarapé. As coisas não se acabaram. Há lugares que no passado eram mares que hoje são cidades. E há lugares que eram cidades que hoje são mares. E a terra permanece do jeito que Deus quer. Porque Ele mantém pelo poder da sua palavra. Então ele diz aqui que e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Isso aqui, tudo isso aqui está falando de Cristo. Olha, isso aqui eu estou falando o tempo todo de um versículo, que é o versículo 3. Então eu estou cortando ele aqui em partes para nós entender. Então nessa parte aqui, o escritor ele está nos trazendo que Cristo, ele decidiu, ele mesmo fez a purificação dos nossos pecados. Ele não foi obrigado. Eu não posso olhar para aqui e dizer, o coitado do Jesus foi levado lá na cruz do Calvário. Ele não é um mártir, irmão. Ele se entregou, porque era necessário, porque se ele não se entrega, quem teria que morrer? Eu e você. Então ele morreu uma morte substitutiva em meu e no seu lugar, a morte que era nossa. Então, o escritor aos Hebreus, ele está nos dizendo aqui que havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ou seja, ele quis, ele decidiu. É tanto que quando Jesus vai orar ali no Getsemane, ele vai dizer o que? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo faça-se a tua vontade. Qual era a vontade de Deus? Já estava escrito no Antigo Testamento. Era que ele fosse crucificado e ao terceiro dia ressuscitasse. Então ele está dizendo, Jesus está dizendo, Pai, eu estou à tua disposição. O Senhor faça a sua vontade. Isso aqui também, irmão, serve para nós.
na nossa caminhada cristã, nós precisamos estar dizendo sempre para Deus: olha, Deus, eu estou à sua disposição. Porque a minha vontade, irmãos, a minha vontade, a sua vontade é qual? Pecar, irmãos. Porque a vontade da carne é sempre nos afastar de Deus. E nós nunca vamos ficar sem essa carne, irmãos. Só quando formos transformados e tivermos um corpo glorioso, que Paulo diz que então nós deixaremos de ser corruptível e seremos revestidos da incorruptibilidade, e nós deixaremos de ser mortal para ser revestido da imortalidade. Até então, irmão, nós somos o que somos, sujeitos a pecar a qualquer momento. Então nós precisamos estar sempre fazendo como Jesus fez: Pai, faça-se a tua vontade, e isso na minha vida e na tua vida. E o último ponto desse versículo aqui, vai dizer, purificando os nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, depois que Cristo ele cumpriu a missão, agora ele volta a sentar à destra de Deus, de onde ele havia saído. Nós vamos observar que Paulo vai falar aos Filipenses no capítulo 2, que ele diz que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele fez o quê? Ele esvaziou-se a si mesmo. Então ele veio da glória do Pai, desceu, nasceu como um ser humano, cresceu, sentiu dores, sentiu fome, ele estava como um de nós, 100% homem, esvaziou-se, para que ele pudesse, irmãos, entender qual a fragilidade do homem. Então, ninguém pode dizer para Deus: ah, Deus, eu não posso, porque eu sou tão fraquinho, porque Jesus viveu o que nós vivemos, irmãos. Sabe, se ele vivesse sempre só numa dimensão espiritual e não tivesse experimentado o que a gente podia até questionar: ah, Deus, mas porque o Senhor não sabe que eu sou pó e cinza? Mas se ele nos fez, irmãos, quando Deus fez o homem, Jesus estava lá fazendo. Se ele se transformou, se encarnou no ser humano, viveu o que nós vivemos, como ele não vai entender as nossas fraquezas? Ninguém melhor para entender quem nós somos, como somos e até onde podemos ir do que Jesus. Ele sabe todos as nossas limitações, porque ele viveu, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu sono, chegou a dormir na proa do barco enquanto estavam atravessando para o outro lado. Ele chegou a passar 3 dias ministrando sem parar, e aí, em vez dele, estava com fome também, mas em vez dele querer comer, ele disse: olha, a multidão vai desmaiar, tem que arrumar comida para o pessoal. Então ele olhava para o pessoal que nem nós, ele não estava ali como algo sobrenatural, não, irmãos, era uma pessoa comum. Ele olhou assim para os discípulos e disse: olha, o pessoal está 3 dias aqui com a gente e não comeram. Vocês precisam dar de comer para eles. Os discípulos: mas Jesus, nós estamos no deserto, 3 dias, tem o que para comer aqui? Eles: não, procura aí no meio, que eu vou fazer o milagre. Aí tinha alguém que tinha levado um lanche, possivelmente. Tinha alguns peixes e alguns pães, e aí então Jesus faz o milagre, amém? E aí, para finalizar, diz aqui: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Isso aqui é uma doutrina que é chamada de angeologia, tá, gente? Existe essa doutrina, faz parte das 10 doutrinas principais da Bíblia, que ela não é muito longa, mas ela é bem profunda, tá bom? E nós não vamos tratar nesse momento aqui, a não ser que nós iremos a tratar mais para frente sobre essa doutrina, tá bom? Mas só para a gente enfatizar que Cristo, ele é superior do que os anjos, porque recebeu mais excelente graça. Porque do qual dos anjos ele disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Então, ele disse isso a quem? A Jesus, Deus dizendo a Jesus, ou seja, tu és meu filho, hoje te gerei. Aonde está isso, irmãos? Porque aqui está dizendo assim: a qual deles diz? Aí você vai dizer assim: mas quando foi que Deus disse isso? Aí nós vamos abrir aqui a Bíblia no Salmo número 2. Quem tiver aí e quiser abrir aí, o Salmo de número 2, onde vai nos falar sobre isso.
E aí com isso aqui nós já encerramos aqui, dentro do horário. Então quando foi que Deus disse para Jesus, tu és meu filho, hoje te gerei? Eu vou ler todo o salmo, como ele é curto, só para a gente entender bem. Porque se amotinham as nações, os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, isso aqui, qual é o ungido? Jesus, né? Roubamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. De quem? Dos reis da terra, que acham que tem poder e zombam de Jesus. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Aí ele diz assim, o Senhor se rirá deles, falando do Deus Todo-Poderoso. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus falando a respeito de Jesus. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Ou seja, o evangelho pregado através desse Jesus que se iniciou lá no seu ministério terreno, está chegando até os confins da terra, sim ou não? Jesus viveu aonde? Lá em Jerusalém. Qual de nós já foi lá em Jerusalém? Nunca fomos lá. Mas nós temos uma Bíblia que fala que Jesus estava falando lá em Jerusalém, andando pelo deserto, pregando para o povo. Então, ou seja, Deus está dizendo assim, olha, pede-me e te darei as nações. E aí, nós hoje somos quem? Nação de Deus. A igreja do Senhor é nação de Deus. Eu e você fazemos parte desta nação, né? Através de Cristo, porque ele obedeceu, fez a vontade de Deus e foi entregue a ele as nações por possessão. Amém? Vamos se colocar em pé? Será que tem mais algum aviso aí? Não, né? Tem algum aviso aí de consideração, não, né? Que era só o meio do culto, né? Que eu tinha esquecido, falou aí, né? Vai ter um ensaio aqui sexta-feira às 18 horas. Amém. Amém. Então sexta-feira, oração, ensaiando aqui. Mas talvez a gente venha cedo e faça até umas visitas aqui, né? Certo? Amém. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus querido, por mais uma oportunidade, Senhor, de chegar na tua casa, meu Deus. Eu quero te agradecer pela vida de todos os filhos teus que vieram aqui nesta noite, meu Deus querido. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê vitória a cada um dos teus filhos, Pai amado, e que o Senhor, meu Deus querido, possa conduzi-los em paz e segurança aos seus lares, meu Deus amado, livrando o Senhor de qualquer investida maligna, de qualquer levante, qualquer coisa que atrapalhe a sua caminhada, que todos possam chegar em casa em paz e em segurança, e ter uma noite, Senhor, rica na tua santa presença. É assim que nós oramos e assim nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos. Diga.